Aí é foda. Vamos lá. Os jogos AAA estão ficando todos iguais e isso é um problema. E lá vamos nós! Vamos ver aqui, hein? Esse aqui é o canal. Deixa eu ver que canal que é esse aqui. Canal Capri, de 1000 inscritos. Eu gosto de canal assim, cara. Vamos ver aqui o vídeo dele. Do jogo que está ficando cada vez mais difícil de ignorar é esta aqui. Todos os jogos parecem iguais. Esse problema se tornou tão evidente que até os veteranos da indústria, como Hideo Kojima, já avisaram sobre isso. Quando ele estava promovendo Death Stranding 2, ele afirmou de forma direta que grande parte do que foi mostrado no Summer Game Fest, isso lá em 2025, parecia tudo igual, chegando a dizer que até os visuais e os sistemas são praticamente os mesmos. Eu gostaria de poder dizer que ele está errado, mas olhando a lista de jogos do evento daquele ano e ainda mais da premiação desse ano de 2020. Qual game era esse aqui? Que game é esse aqui, galera? Comenta aí. Daquele ano e ainda mais da Não joguei isso aqui. premiação desse ano de 2025 do GOTY, dá pra entender o ponto do bom e velho Kojima. Títulos como Mortal Shell 2, Code Vein 2, Onimusha, Chrono Odyssey, Lies of P, além de coisas como o novo Resident Evil Requiem e o Dying Light The Beast, até os mesmos jogos recentes como Crimson Descent e o anunciado e não lançado o novo jogo de James Bond. Não estou dizendo que esses jogos parecem ruins, longe disso, mas eles também não parecem ser tão diferentes do que já esperamos desse tipo de produção. Então, mas aí é um erro nosso, não da indústria. Como é que eu vou dizer isso? Claro que é bom você ter coisas novas surgindo, né? Mas por que a gente chama jogos de AAA? Tem vários sentidos do porquê, né? Desde o investimento até... Na maioria das vezes é investimento, né? Vamos ser sinceros. O que é AAA? O cara vai falar, primeiro ponto, investimento, né? O quanto esse jogo... Mas eu acho que... Por que surgem jogos diferentes, né? E geralmente não vem de AAA. Porque quando você fala de AAA, né? Primeira coisa, obviamente, é o investimento. E a segunda coisa é principalmente o padrão em que a grande massa, ou seja, o target dessas empresas, esperam. Que, cara, você gostando ou não, vai cair num padrão de câmera no ombro. Na maioria das vezes, Juregão. Aí depende muito do estilo do jogo, né? Mas vamos lá. Joguinho de aventura, câmera no ombro. Aí você tá falando de Souls-like. Não tem como fugir muito do que a From Software criou. Rolamento, parry, boss. Aí você vai falar um pouco... Isso, aí você vai falar de um AAA de corrida. Não tem como fugir de Forza Need. Né? Então, é difícil você montar um AAA tão diferente assim dos demais. Por exemplo, arriscar... a gastar muito, ou seja, investir, sei lá, 50, 100 milhões. 50 milhões é AAA? Vamos botar aqui não, vamos botar 100 milhões no jogo e ter um retorno mínimo. É duro, porque se não dá certo um Clair Obscur e você investe 100 milhões nele, digamos que tenha sido isso, e não vende, é papo de fechar as portas. Ou é papo de ter uma crise. Né? Então por isso que eu tiro o chapéu. Dá pra chamar o Pragmata de AAA pra vocês do chat? E Juregão? Por que não? Investimento alto. Entendeu? Dá, né? Então a Capcom ali, ela investe. Vamos supor que dê pra chamar, né? A Capcom investiu num jogo, ela arriscou num jogo e numa gameplay, Juregão, que poderia ter dado muito errado essa parada do hackear. Poderia ter dado errado. Eu achei que ia dar muito errado. Também. E me desculpei. Eu também. Eu adorei. Final das contas, a gameplay é uma delícia, o hack ele acrescenta e não fica repetitivo, a conexão pai e filha chamou a atenção de muita gente, mesmo a menina sendo um robô, e funcionou. Mas por quê? Porque a Capcom está confortável nesse momento, e mesmo que dê errado, ou que desse errado, coisa que não foi o Pragmata, olha o tanto de munição que a Capcom já tem pronta aí lançando. Acabou de lançar o Wrecking, que foi sucesso pra caralho. Né? Então é difícil, porque não tá errado o que ele tá falando no vídeo aqui, não. Realmente, tá muito parecido os AAAs. Mas é difícil você sair de um padrão que você sabe que pode funcionar muito ainda. Entendeu? Então, por exemplo, dá pra garantir que o 007, por exemplo, vai ser um baita sucesso de venda? Não. Mas ele já tem tudo o que um blockbuster e o que um jogo AAA precisa. Ação, explosão pra caralho, um título com nome de peso, que é o 007. Porra, ele já tem tudo isso, entende? Então é difícil. Vocês entendem o que eu tô falando, Juregão?
É difícil sair desse padrão, né, que a gente vê no AAA. Cara, é difícil uma empresa, vamos pegar aí uma Naughty Dog, não fazer o que ela já faz com maestria. É difícil uma Naughty Dog ir lá e inventar uma parada nova, tipo Dave the Diver, sacou? Um joguinho de menor escopo. É difícil, porque aí não vai ser mais um AAA, e porque outra, é difícil sair do padrão em que a indústria pede. É a demanda. Acho que deu pra entender, né? Porque você corre muitos riscos. Igual quando a gente pega um Subnáutica. O Subnáutica ele foi bem de pequeno escopo inicialmente. E agora tá vindo um que vai ser multiplayer. Então, agora que viram que a tentativa deu certo de verdade com 2 jogos, agora vamos investir pra caramba num grande. É isso. Então, assim, é exatamente, Léo. Exatamente isso. Então, eu entendo o que ele tá dizendo aqui. Ele não está errado, mas ao mesmo tempo eu pergunto, mas qual é a solução? Porque assim, ó, o problema a gente já sabe, eu concordo com ele. Realmente, você pegar a maioria dos jogos hoje que estão saindo, são parecidos. Mas qual que é a solução? Eu entreguei o problema, agora eu preciso entregar a solução, senão eu só entrego o problema. Aí a solução, ele não vai conseguir, nem eu. Por quê? Porque esse é o passo à frente que a gente precisa na nossa indústria. E aí é que a gente sempre fala que pode ser que apareçam caras como o Miyazaki, que já deu esse passo à frente lá atrás. O Kojima, que já deu esse passo à frente lá atrás. O Miyamoto, que lá atrás já deu um passo muito à frente, para que a indústria ande. Então, nesse momento de estagnação, é que devem aparecer novos Kojimas, que pode ser, não tô comparando, tá, gente? Mas que pode ser um cara que surge lá com Clair Obscur. Sacou? Que pode ser um cara que surge com novas franquias, com novas IPs, do nada, e bomba. Então a gente precisa de caras feito Kojima na indústria. Só que esses caras novos, que deem esse passo à frente à indústria. Sacou? E é muito difícil você sair dessa pegada, dessa toada de AAA, cara. É difícil. Difícil pra caralho. Tanto que é sensível isso que jogando Crimson Desert eu já esperava apertar um conjunto de botões específicos, seja para parar ou esquivar. Tá, é o nível de idêntico que já nos acostumamos com o mapeamento dos botões. O Juregão não aguenta mais. Serem tão parecidos. E o mais estranho é que não importa o gênero, pode ser RPG, ação, mundo aberto, survival, você entra no jogo e em poucos minutos parece que você já entende tudo que tá naquele jogo. Você já sabe como o combate funciona, já entende como evoluir o seu personagem, já sabe que o mapa vai estar cheio de atividades repetidas e paralelas e já espera uma árvore de habilidades naquele jogo, o crafting, o loot com cor diferente, dizendo qual raridade é quase... E tem a coragem de arriscar, né? Kojima sabia que Death Stranding não venderia tanto quanto os AAA. Mas no final, o Death Stranding é um sucesso. Vocês entendem o quanto esse jogo é discutido? Pra mal e pra bem. E isso é bom. Jogo divisivo. Claro que não foi um sucesso, né? Nossa, meu Deus, como vendeu. Não, mas é um jogo que já tá incluso. Não foi um jogo esquecido, o Death Stranding. Você entendeu o que eu quero dizer? Não foi esquecido. Porque ele é diferente, mano. Ele é diferente, ele causa essa sensação Ele de... causou o impacto Isso, dele. ele tem o impacto dele. Quase tudo automático. E aí vem a pergunta que realmente importa. Por que isso está acontecendo? Porque tantos jogos novos parecem, no fundo, o mesmo jogo, só que com uma roupa diferente. E não, isso não é só uma impressão sua. Existe um motivo real para isso. Na verdade, existem vários motivos. E quando você começa a enxergar esses padrões, você percebe que isso não é um problema de um jogo específico. É um padrão da indústria. Onde estão as coisas estranhas? Aquilo que realmente empurra os limites do meio para direções novas e empolgantes na indústria dos jogos. Vamos começar pelo mais básico, ok? Hoje existe uma espécie de, entre aspas, linguagem universal dos jogos modernos. Assim como o cinema tem os seus clichês e estruturas narrativas, os jogos também desenvolveram um conjunto de mecânicas e sistemas que se repetem. E isso não surgiu do simples nada. Um dos principais fatores é que a maioria dos grandes jogos seguem os mesmos modelos. Eles tendem a ter esquema de controle semelhantes, como eu disse anteriormente, e embora existem títulos que se destacam e fazem algo diferente, quando isso acontece é mais a exceção do que a regra. Se você pegar qualquer jogo AAA lançado nos últimos anos, você vai encontrar elementos muito parecidos. Um mapa grande, geralmente aberto, dividido em regiões, um sistema de progressão O quanto que minha amada Ubi, mais amada do que odiada, quanto que a Ubisoft ela contribui para o sentimento desse rapaz aqui, na opinião de vocês?
Porque, cara, quando você fala em mundo aberto, genérico e sem nada pra fazer, só tem uma, a primeira que vem à mente. Não é outra. Se eu falar que é outra, é mentira. O quanto que a Ubi, ela contribui pra isso na indústria, por esse sentimento de tudo igual, por esse sentimento de falta de polimento, por esse sentimento de falta de esmero, de capricho, né? Infelizmente. Experiência ou até em loot, habilidades bloqueáveis, Fora que hoje em missões dia ela só vai principais. inovar quando ela vê que alguém inovou e ela vai tentar copiar e fazer pra ela. É, Que hoje em dia a Ubi é isso. infelizmente. Secundárias, marcadores no mapa que te guiam o tempo todo e um loop de gameplay baseado em repetir a atividade com pequenas variações para sempre. E aqui está o ponto: isso tudo funciona. Esse modelo foi testado, foi validado e refinado ao longo dos anos. Ele mantém o jogador engajado, ele cria a sensação de progresso constante e principalmente reduz o risco de rejeição do jogo. E é exatamente aí que começa o problema. Em 2026, parece que a maioria dos desenvolvedores AAA está jogando extremamente no seguro. E isso já vem Forzinha parece que tá gostosinho, Dragão. acontecendo há algum tempo e não é necessariamente algo ruim, vale dizer, tá bom? Se você gosta de jogos estilo É o quê? Eu quero muito esse jogo. É, parece que tá gostosinho. Souls, mundos abertos ou FPS militares, e eu gosto, não há problema em termos várias versões de alta qualidade dessas experiências. Por exemplo, eu comecei a jogar recentemente Black Myth Wukong, e aqui eu não reclamo dele, mas eu sabia como esperar a mecânica dele, e imaginar se teria algum nível ou seria um mapa de habilidades que eu deveria me acostumar. E foi isso que simplesmente aconteceu. Se pensarmos que é uma operação de risco financeiro gigantesco a criação de um jogo AAA, podemos pensar no motivo de mantermos em uma tentativa de jogar sempre no seguro. Estamos falando de produções que custam centenas de milhões de dólares, envolvendo equipes enormes, campanhas de marketing globais e expectativas absurdas de retorno. Um jogo que falha não é só um projeto ruim, pode significar demissões, fechamento de estúdios e prejuízos gigantescos. O problema é que começa a dar a impressão de que a indústria precisa desesperadamente de novas ideias. Essa necessidade de jogar no seguro e repetir sucessos próprios ou de outros em nome de decisões financeiras está ficando cada vez mais evidente pra gente. Então, mas aí é que tá, cara. É exatamente esse o ponto. Eu acho que a questão, claro que é ter novas ideias, mas é difícil pra caralho esse próximo passo. E aí a gente tá falando do gênio além do seu tempo. E aí torna a repetir. Foi o que o Kojima foi lá atrás, foi o que o Shinji Mikami foi lá atrás, foi o que o Miyamoto foi lá atrás, foi o que o Miyazaki foi lá atrás, entendeu? De tempos em tempos aparecem esses caras todos japoneses, né? Que eu falei? Caralho. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Mas vocês entenderam? Você precisa de novos gênios à frente do seu tempo para ter essas ideias e esses novos caminhos se abrirem. Porque senão, cara, não vai, a indústria não anda. É difícil pra caralho ter esse próximo passo. É que, não sei, a gente tem uma sensação de... Não, e aí, indústria, se vira... E tá certo, porque a gente paga muito caro nos jogos. Mas é difícil pra caralho aparecer esses novos caras, essas novas pessoas que vão dar essa nova visão, que vão abrir caminhos, que vão pavimentar toda uma nova estrada para um novo tipo de caminho da indústria. É difícil pra caralho, cara. É difícil pra caralho, mano. Mas eu concordo com tudo. O problema tipo assim, eu tô te apresentando o problema, mas qual que é a solução? A solução são as ideias? Eu concordo, mas e aí? Porque eu, por exemplo, eu queria ter mais ideias, mas é difícil, né, ter ideia. Consegue ter uma ideia boa aí agora? Qual a ideia do chat aí pra movimentar a indústria? Vamos lá. Vocês estão vendo no VOD aí, comenta aí, o que você acha? Qual uma ideia boa pra nossa indústria, pros jogos, pra parar da coisa dos AAAs não se repetirem tanto. Qual que é a tua ideia? Comenta aqui, pra gente ver se vai ser uma boa ideia. É difícil pra caralho, mano. Difícil pra caralho. É foda. Algumas pessoas podem até Mas, falar assim, que é um exagero que eu... Precisa mesmo? Tipo assim, mudar? Porque do jeito que ele tá falando, parece que só porque tem de acordo porcaria, com né? os Não, e tem jogos coisa que boa ele tá- também. É. Sim, é muito do gosto, concordo. Às vezes eu quero só pegar um jogo de tiro pra jogar meu jogo de tiro, Sim. ou um Souls-like, um jogo de fazinha, um jogo E o de que ele carro. quer também? Acho que ele vai explicar. O que ele quer? Ele quer, tipo, mecânica? Ele quer... O que ele quer, né? Tipo, não sei.
Porque você gosta de RPG, o que dá pra fazer ainda diferente do RPG? Que já não seja mais do mesmo. Que não necessariamente isso é ruim. Da outra vez eu falei isso, vagabundo burro achou que isso era ruim. É mais do mesmo. O que você vai... Por exemplo, você vai pegar o Clair Obscur, ele é mais do mesmo. Certo? Só que ele faz coisas de modos diferentes. Então, a batalha de turno, ela tá implementadinha ali, com parry, gostosinho. Coisa que a gente já viu em outros jogos Souls-likes. Né? A batalha de turno é coisa nova? Não. Mas do jeito que eles colocam ali, é muito mais atrativo e receptivo. Por isso que é um jogaço. E aí, obviamente, é coroado com uma baita lore. Né? Só que não é nada. Nossa, revolucionou o mercado. Mas é excelente, ô Juregão. Tô falando por aqui. Alguns jogos geram tendência na indústria. E não acho que a Nintendo processaria um máximo. Cara, é que assim, eu sempre repito isso. É o mesmo papo de quem fala, filme de super-herói saturou. Não saturou. Filme de zumbi saturou. Não saturou. O que saturou foi filme ruim de zumbi. O que saturou foi filme de super-herói ruim. Sabe o que saturou? A série da menina que se estica lá. Sabe o que saturou? A série do Gavião Arqueiro. Sabe o que saturou? A série da She-Hulk. Entendeu? Isso saturou. Agora, vai ter os Vingadores, aí você vai ver se saturou. Vai ter o Homem-Aranha 3, você vai ver se saturou. Não saturou, pô. Coisa boa, não satura. Não é o tema em si. É como você pega esse tema pra fazer. É que nem AAA. AAA, por exemplo, um jogo de mundo aberto, AAA, exploração de missão. Certo? É um mundo bem criado, né? Que o bagulho é vivo. Né? Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta pra você, Juregão. E pro chat. Vamos fazer pro chat. Ô, chat. Vocês acham que jogos de mundo aberto tá saturado? Não dá mais? Acabou? Não. O Juregão não. E vocês? Tá saturado assim? Ai, meu Deus, acabou. A própria exploração do Crimson Desert é incrível, mas é aquela parada. Tem que fazer um jogo de mundo aberto que é vivo, tem coisa pra fazer. Cara, qualquer canto que você vai no Crimson Desert, tem coisa nova, tem coisa pra fazer, tem bicho novo, pessoas que falam e agem de maneiras diferentes, biomas, climas, estilo de vestimentas, de acordo com o local que você tá. Agora, tu pegar o mundo da Ubisoft, por exemplo assim, vou pegar o Assassin's Creed Shadows. Cara, se eu for pro norte do mapa e se eu for pro sul, pra mim é a mesma merda. Eu não sei te falar onde é que eu tô, por eu estar lá. Agora, se me largar em qualquer mapa ali em Crimson... Eu odiei o Crimson Desert, tá? Mas em qualquer local que você me larga ali em Crimson Desert... Aí, platinei. Eu sei onde é Pailune, eu sei onde é Delícia, eu sei onde é Hernand, eu sei onde é tudo, só por você me largar lá. Só por ver Então, as estruturas, né? É só fazer o bagulho direito. Então, ó, a maioria falou que não tá saturado. Ótimo, chat. Agora, pra quem falou que sim aí no vídeo, tá saturado mesmo e tal. O cara comentou ali, saturado é essa galera que tá falando que tá saturado. É isso aí. Concordo um pouco. Mas não sei. Mas de qualquer forma, tô dando o exemplo do mundo aberto, né? Tá, mundo aberto saturou. Ok. Então saturou o mundo aberto, né? Jogo de mundo aberto, missão. Beleza. Daqui uns meses você não vai jogar GTA 6. Aí o cara, não, mas peraí, veja. Ué, e sabe por que você tá agora? Não, veja, eu vou jogar GTA. Esse não. Mas por que esse não? Porque você vai jogar um jogo bom de mundo aberto, caralho. Então é claro que vai saturar o jogo de mundo aberto quando sai um Watch Dogs 3 Legion. É claro que vai saturar um jogo de mundo aberto quando sai Mind Design. É claro que vai saturar jogo de mundo aberto quando sai aquele... Também é coloridinho pra caralho, pô. Que foi uma merda, foi um fracasso. Ai, caralho. Porra, é jogo de mundo aberto também. Agora esqueci o nome do... Caralho, a franquia... Bom, enfim, vocês entenderam. O problema não é saturou tal estilo. Jogos AAA também saturaram, porque tá tudo igual, caralho. Não é isso que ele tá dizendo, eu tô falando isso. Saints Row. Novo Saints Row, entendeu? Sai uma merda daquela, claro que saturou, pô. Agora, GTA 6. Aí não saturou, né? Claro que não, é bom pra caralho, entendeu? Então o que a gente precisa é AAAs que tragam uma qualidade boa de se jogar, né? Ninguém é maluco de falar que, por exemplo, jogos como o The Last of Us Part 2 saturou. A não ser que você seja hater da PlayStation. Aí você vai ficar que nem um bobão aí. Guerra de console. Entendeu? Não tem como. Quem que vai falar que Forza 6 agora no Japão, coisa que todo mundo esperou, saturou? Não dá, porque é bom, gente. Então, o que saturou não foi AAA. Não, é AAA ruim. É os bagulhos sem qualidade. Né?
Porque eu vejo uma galera tentando demonizar os AAAs porque curte indie. Gente, tem muito indie bom, mas também tem muito indie lixo. Né? A galera os indies vão salvar a indústria. Calma, tem espaço pra tudo. Indies são maravilhosos, mas tem espaço pros AAAs também. É tipo muito extremo, né, galera? Assim, não, um tem que morrer porque o outro, caralho. Não. Né? Não, calma. Tem espaço pra um Dredge, tem espaço pra um Dave the Diver, tem espaço pra joguinhos de porte menor, mas tem muito espaço pra um GTA 6, irmão. Tem muito espaço pra um 007. Tem muito espaço pra um Pragmata, pra um Onimusha que vai sair. Tem espaço pros remakes, tem espaço pra tudo. O problema é não fazer o bagulho de má vontade, como esses jogos que eu falei. Watch Dogs Legion, Saints Row, Mind's Eye. Sacou? Então acho que a gente tá num mundo muito extremo, mano. Ou é ou não é pra caralho e você tem que morrer. Loucura, velho. Enfim, de jogos de plataformas que foram inspirados em Super Mario e que hoje só meia dúzia de pessoas deve lembrar como era. E é por isso que a indústria começou a se alinhar em padrões. Quando um jogo faz sucesso, ele não é apenas um sucesso isolado, ele vira uma referência na indústria, ele vira um modelo, ele vira uma fórmula. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Assassin's Creed popularizou aquele modelo de mapa aberto cheio de atividades espalhadas. Dark Souls, ele redefiniu o combate baseado na dificuldade e no aprendizado por tentativa e erro. Já o Fortnite mudou completamente a forma como progressão e monetização funcionam nos jogos modernos. E o GTA consolidou a ideia de um mundo aberto e vivo, com múltiplas atividades e liberdade. Isso tudo é maravilhoso, mas o problema é quando essa influência vira repetição sem identidade. Porque aí a gente começa a ver jogos que parecem diferentes só na sua superfície. Você deve estar se perguntando, por que tá dizendo isso? Pega essa forma que todos os jogos que eu acabei de citar. O cara vai replicar isso, ele só vai trocar o cenário, muda somente o estilo visual, ele altera a história, mas a estrutura continua mas então a mesma. é isso que é como foda. se todos estivessem usando o mesmo molde. E sobre molde, podemos pensar na questão gráfica, pois com gráficos mais avançados, muitos jogos acabam adotando um visual mais realista e, por consequência, mais parecidos entre si. E isso acaba Que botou o Legion mesmo. sendo inevitável quando o objetivo é alcançar o máximo de fidelidade Nossa, que desgraçado esse jogo, cara. Nossa. visual possível. Muitos desenvolvedores estão perseguindo o fotorrealismo, mas a realidade só pode parecer de uma forma. Então, quanto mais perto se chega disso, mais os jogos começam a se parecer. Mas quando há diferenças, o realismo em si se torna um estilo dominante. É como, por exemplo, no cinema. Diretores como Quentin Tarantino trabalham com realidade, mas com forte estilo. Já nos jogos atuais, parece que o foco não está no estilo, e sim na fidelidade visual. Com isso fica mais fácil entender por que tantas pessoas reclamam. Nada disso é necessariamente ruim isoladamente, mas quando a indústria se afasta de estilos mais marcantes e passa a priorizar apenas gráficos impressionantes, especialmente os realistas, o resultado pode parecer repetitivo e até sem graça. Isso sem contar quando temos placa de vídeo que parece tornar tudo com experiência de IA. E já que falamos de IA, um Eu gostei. Digam o que quiserem, eu gostei. outro fator importante E quando sair isso aqui, eu vou usar. é a consolidação das engines dos jogos. Tirando algumas empresas que usam seus próprios motores, muitos estúdios estão utilizando a Ele falou que nem o Zero, né? O Zero fala engine também, eu falo Zero. Aí eu espero o programa acabar, eu falo Zerão. Não é engine, não existe engine, é engine. Eu sei porque há um tempo, lá no inicinho, eu falava engine também. Não é engine, é o nome mais premium, fresco. Engine. Unreal Engine 5, o que faz que Agora ele muitos falou jogos certo, caralho. partam de uma base semelhante ficou na até. dúvida. Ficou na que usar dúvida, né? Unreal Ele não falou os torna dois. um jogo automaticamente genérico. Não tô dizendo isso. Afinal, o motor não deveria definir o estilo do jogo, né? Existem vários exemplos recentes de jogos feitos na Unreal com identidade própria. Ou seja, a engine em si não torna um Agora jogo ele falou genérico, mas ela coloca Ele falou de todo jeito. Tá, falei errado agora, mas toma aí. Escolhe aí o que você quer.
ponto de partida muito parecido com o de outros estúdios que usam a mesma tecnologia que eles estão usando. E isso também contribui para essa sensação de uniformidade. Eles também possuem uma loja de assets que, sendo bem direto, é bastante utilizada. Certos recursos acabam ficando muito reconhecíveis com o tempo. A crítica de Hideo Kojima, que falamos no início do vídeo sobre a Summer Game Fest, não era apenas o visual, e se mostra de fato verdadeira quando vemos a questão dos temas. Uma vez que hoje em dia, de fato, muitos jogos giram em torno de lutar contra alienígenas gigantes ou monstros medievais. Agora, volte 15 anos no tempo e me diga que jogos estilo Souls seriam tão onipresentes a ponto de Kojima reclamar disso. Acho que sabemos a resposta, não? Esse algo repetitivo cria uma sensação muito curiosa, porque tipo assim, você não está explorando algo novo, você está navegando por algo familiar. E Galera, mas assim, vou falar por mim, tá? Que eu sou um homem simples. Mas eu aguentaria mais uns, da From Software, eu aguentaria mais uns 15 Dark Souls. Pra mim não tem nada saturado de Dark Souls, cara. Será que sou só eu, Juregão? Caralho, cara, eu aguento mais uns 15 Dark Souls. Pode mandar, cara. Que isso, velho. Nossa. Pode mandando aí que eu tô aceitando. Por mim, a From Software mandava mais uns 15 Dark Souls do jeitinho que ele é. Melhorando um pouco aí, conforme o gráfico vai evoluindo. Melhora os gráficos aí, meu irmão. Bota no Pode AU aí que eu mandar. tô aceitando também. Vambora. O Dark Pode Souls por mandar. ano. Quer 2 também? Isso. Vambora. Vambora, 2 por ano. Mano, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não tô nesse nível de exigência. Olha que eu jogo videogame desde os meus 6, 7 anos, cara. Eu já vi, claro que tem coisa que eu saturei. Por exemplo, deixa eu dar exemplos também pra não ficar parecendo que eu só quero inventar moda. Por exemplo, FIFA e o Winning Eleven, eu não tanco mais, não sinto mais vontade de jogar. E eu era viciado, pô. Era papo de eu só ficar jogando essas porra há um tempo. Hoje eu não tanco mais. Não dá. Se eu jogar uma vez ou outra, até jogo, assim, na brincadeira e tal, mas ficar jogando, disputar lá as divisões, cartinha, nossa, nem fudendo. Não é mais pra mim. Sabe outra coisa que eu também não me desvencilhei? Jogo fighting game. Eu só jogo os que tem história hoje. Não fico lá treinando combo. Antes eu gostava de entrar no online, ficar lá X1. Hoje eu já não tenho mais isso. Então eu acho que você vai saturando de algumas coisas. Agora, jogo de aventura, tiro, corrida, Souls-like, putz, mano, pode mandar infinitos. Eu ainda tô 100%. Mas aí, né? Somos só nós, Juragão. A galera pode estar de saco cheio. aqui entra um ponto que pouca gente fala, que é o nosso cérebro. Nosso cérebro é extremamente eficiente em reconhecer padrões. Depois que você joga alguns jogos dentro desse mesmo modelo moderno, você aprende como eles funcionam. Você entende os sistemas, as regras e a recompensa por trás deles. E a partir daí, qualquer jogo que siga esse padrão se torna previsível para você. Você já sabe que aquele ícone no mapa significa uma missão importante. Já sabe que aquela barra representa uma estamina. Já entende que aquele inimigo vai exigir uma esquiva no momento certo. Você começa a antecipar tudo. E quando você consegue prever a sua experiência, a surpresa desaparece para você. E isso é mais sério do que parece. Mas essa não é a graça da curva do aprendizado? Você joga tantos estilos de Souls que você realmente aprendeu as mecânicas, né? E dali você pode, de repente, entender o moveset do bicho. E aí a gente tá falando de IA, né? Aí dá para se melhorar uma IA para o próprio oponente, né? Ou seja, o NPC que você está enfrentando ali no Souls, por exemplo, ele prevê alguns movimentos e mudar o moveset de acordo com a batalha, né? Em batalha. Aí vai ser legal. Acho que isso que falta, mas não sei. Porque a surpresa não é só um detalhe dentro do jogo. Ele é um dos pilares da experiência quando você está jogando. E também, assim, a surpresa não necessariamente só dentro da batalha, né? Pode ser numa história, pode ser no mapa que você encontrou algo, pode ser na exploração, a surpresa, né? Por exemplo, Elden Ring, pra mim, meu amigo, o Elden Ring, mano, eu fazia live de 15 horas e, cara, explorar no Elden é uma coisa tão deliciosa, mano. Caralho, nunca vou esquecer. Eu tava lá explorando o mapa, aí eu vi uma caverna. Aí você entrava na caverna e ia descendo, explorando. Aí lá embaixo tinha um boyzão, Juregão. Aí você, caralho, um boss aqui no fundo da caverna, que loucura. Aí você matava o boss, ganhava o item e saía.
Aí você já, opa, agora eu quero explorar, eu quero todas as cavernas. Cara, essa sensação é... Puta merda. É um bagulho animal, Tu vai velho. num cantinho escuro que não tem nada e do nada aparece uma água viva num túmulo conversando com você. Ah, que se perdeu da irmã dela e tem toda uma side Sim, questzinha triste pra você ganhar no final o summon dela. Pô, sim, legal, pô. sim. É muito foda. jogando. Mas eu não discordo do vídeo aqui não, tá? Eu tô entendendo o que ele tá falando e concordo com muita coisa. O problema é que, assim, tem que ter a solução, né, cara? Porque os problemas a gente já sabe. Todos esses problemas aqui, que ele listou e que provavelmente ele vai listar, são problemas que a gente já tem conhecimento. Mas aí a solução é que é difícil, cara. A solução é foda, velho. É foda. Porque assim, dependendo da categoria do jogo, beleza, tem uma evolução, mas eu queria outro Elden Ring, do jeitinho que ele é, sabe? Pô, pra mim ia ser Aham. suave. Essa que é a parada. É igual, pô, vai chegar esse novo Forza. Pô, eles querem inventar a parada de fazer casinha lá. Eu achei toscão, mas Ah, tá aí, vambora. mano. Tem o que eu gosto, né? Que é Vou a corrida de jogar. carro. Tem Foda-se. o carrinho, rua, Isso, rua. Japão, vambora. Tóquio, né? Akihabara, tem tudo. Tóquio, Vambora. né? Ativa a sua curiosidade, é o que mantém o jogador atento, é o que cria uma memória. Quando você não sabe o que vai acontecer, você presta mais atenção no jogo, você se envolve mais, você reage do Bom que dia, tá acontecendo Dani. na sua tela. De qualquer forma, os grandes estúdios estão bem conservadores ultimamente. Nem sempre foi assim, mas até lançamentos recentes da Sony têm sido os mais seguros possível, focando em jogos cinematográficos de mundo aberto e franquias já estabelecidas. Por exemplo, eu ainda não joguei o jogo do Wolverine, que é a próxima promessa da Sony para a PlayStation, mas nada me tira da cabeça que vai ser um Homem-Aranha que não se balança pelos prédios e tem uma skin amarela levemente diferente. Porra, mas aí... Logo irei jogar. Mas aí... aí é a definição que ele deu. Promessa da Sony para a PlayStation, mas nada me tira da cabeça que vai ser um Homem-Aranha que não se balança pelos prédios Sim, é porque é o Wolverine. e tem Não, uma e o legal é skin que ele fala que amarela. vai ser um Homem-Aranha quando tá o Wolverine empalando um cara com a garra, tá ligado? Vai Porra. ter skin amarela assim, porque é o Wolverine. Levemente diferente. Ele não vai balançar na teia, porque é o Wolverine. Até algo como um Astrobot que poderia ser visto como algo novo, é na verdade uma versão extremamente polida de um jogo de plataforma tradicional. Nada que ele apresenta não já foi visto em um bom Super Mario. Isso, bom pra caralho. Eu concordo com ele, mas assim, aí é que tá. Aí, tipo assim, eu tô entendendo que ele tá, meu mano. Deixa eu ver, ó. Se inscreva no canal dele e vejam mais vídeos, tá, gente? Meu mano Capra, ele tá meio desgostoso com games, eu acho, cara. Não é isso? Será que o nosso mano Capri não tá meio desgostoso com games? Porque às vezes, cara, você só tá de saco cheio mesmo, assim, e nada te impressiona mais. Eu me impressiono ainda com muita coisa, cara. Eu curto pra caramba muita coisa. Oxe, às vezes eu volto em jogo do Play 3 e fico, caralho, que maneiro. Então, não sei, às vezes é de cada um, né? O individual dele, às vezes o cara não tá curtindo muito mais a vibe games, entendeu? Às vezes é hora de dar um tempinho e falar, bom, deixa eu explorar aqui, porque tem muito jogo que ficou pra trás também. Às vezes a gente, por que ele tá assim também? Não sei, tá? Mas às vezes, como é que é a parada? Você fica só em lançamentos, ô Juragão? Lançamentos, né? Porque ele tá falando aqui da indústria atual. Aí você só fica jogando lançamento, então você deixa de adquirir um know-how pra entender o que já foi feito, né? Tem coisas que eram moda no passado e que hoje estão extintas, né? Você não se vê mais tantas mecânicas assim. E tem coisas que se prevaleceram, que continuaram. Então talvez seja um momento de avaliar se você tá numa vibe mesmo. Às vezes você só tá de saco cheio. E aí nada que é apresentado mais você goste. Então, é tão difícil voltar e jogar jogo antigo, porque meio que é o que tá aparecendo, porque o argumento de todo mundo é que não tem mais jogo. Que nada muda. Que a atual geração é tudo igual. Mas caramba, é difícil você ligar um Play 3 ou o próprio PC e baixar um Dante's Inferno? Um Devil May Cry? Porra, só jogar. Classicão? Tá doido. Porra. Eu Tá fiz os maluco. Dead Space, maneiro pra caralho, tirando o 3. Eu fiz os Naruto, joguei Ben 10, caralho, joguei Ben 10 de kart. É uma merda, mas me diverti, mas era uma merda. Então, mano, é só você jogar uma parada antiga. Tu não precisa ficar tipo, nossa, eu vou jogar somente o que vai lançar esse ano. Pô, irmão, não precisa. Tem muito jogo foda travado no Play 3, no Play 2. Olha eu aqui, eu baixei o Wally do Play 2 aqui no PlayStation 5, eu vou platinar. Isso aqui era uma delícia caramba, no Play 2, meu irmão. bebê tá jogando. É o que tem os puzzlezinhos pra resolver, né? Isso, muito foda, cara.
Vou platinar ele. Ó, tem Então, muito, gente. cara, é só 360, 360, Play 3, Play 2 e Play 1. Nossa, e se você quiser ainda mais, volta pro Super Nintendo. Meu amigo, só aqui é jogo pra você jogar o resto da sua vida. Só aqui. E eu não tô mentindo, tá? Se você pegar 360, Play 3, que aí compartilham, né, as bibliotecas, exceto alguns exclusivos dos dois. Play 2, Play 1, Super Nintendo, você tem jogo pro resto da tua vida. Que eu tenho certeza que a grande maioria você não jogou. Não especificamente pro rapaz do vídeo aqui, né? Mas serve pra ele também, se ele quiser. Mas tem muito jogo. Então, se você pega hoje a indústria, né? E mais uma vez, gente, ele não está errado em nada do que ele tá falando aqui. Realmente, os AAA estão se repetindo. Isso é um fato. Agora, tem que ver o quanto que você ainda tá com paciência pra isso, sabe? Pra jogar, pra curtir games. Porque tem um monte de coisa que é mais do mesmo, que eu vou lá, jogo amarradão, curtir, pô. E curtir. Essa é a verdade, né? Que nem eu falei lá do Souls-likezinho do AI Limit. Joguinho, o Jorega ainda vai jogar. Joguinho gostoso, mano, é um Souls-like de waifus. Souls-likezinho de menininha coloridinha. Joguinho gostosinho, historiazinha ali de o caralho. Eu me diverti, porque, cara, o fator estar com o joystick na mão, jogando, com mecânicas que eu curto, sabe? Trocando uma ideia, pra mim é bom. Mas aí tem que ver o quanto você tá animado, né, pra jogar. Acho que isso conta bastante também. 64. Ou se a até empresa mesmo sabe fazer o básico com maestria, irmão, faz no básico. Não tenta inventar um bagulho mirabolante não, porque sai um Crimson Desert, e aí é meio pá. E aí, Bibs? E aí, Croix? Andei meio sumida, fui expulso de casa, caralho. Mas tô construindo minhas coisinhas, vamos pra cima. Ô, Bia, depois me chama lá no Insta, diz lá o que rolou. Tá tudo bem contigo aí? Depois me chama no Insta lá, vamos trocar uma ideia. Jogo clássico de aventura em 3D mais novo. Mas se Fala, voltarmos 30 anos no passado, os jogos que a Sony lançavam eram completamente diferentes entre si. Quando o PlayStation original chegou no mercado, houve uma explosão de criatividade. A Sony lançou uma série de jogos bem excêntricos, tendo um exemplo o Jump Flash, o Twist Metal, e em 96 tivemos jogos de exploração submarina, como Aquatic Holiday e também Parappa the Rapper, frequentemente considerado o primeiro verdadeiro jogo de ritmo. Durante toda essa era do PlayStation 1 e do PlayStation 2, a Sony produziu uma enorme variedade de jogos extremamente interessantes. Nem todos funcionavam, muitos eram bastante brutos, mas eram experiências genuinamente únicas, que ninguém confundiria umas com as outras. Ainda assim, a comparação não é totalmente justa por aqui, porque a indústria hoje é muito diferente do que era naquela época. A tecnologia gráfica evoluiu de forma gigantesca, o que elevou drasticamente os custos de desenvolvimento e a necessidade de mão de obra. Antes, os jogos eram feitos em 1 ou 2 anos no máximo, e hoje isso mudou completamente. GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 10 anos. Estamos esperando uma sequência há 13 anos e pode custar mais de $1 bilhão. Claro, isso é um caso extremo que eu trouxe, mas reflete uma tendência geral da indústria. A indústria acaba passando por ciclos, e uma das fases desse ciclo é quando tudo começa a parecer igual. O que acontece é o seguinte: algo faz sucesso, todo mundo tenta replicar e acaba criando variações da mesma coisa. Então surge algo diferente, que também é bom, faz sucesso, e novamente todos passam a copiar e fica nesse ciclo. Esse processo já se repetiu inúmeras vezes, e não é tão simples quanto parece, mas sempre que algo se torna popular, surgem vários, entre aspas, seguidores. Nos anos 90, foram jogos de plataforma com mascotes. Nos anos 2000 e 2010, os shooters militares em primeira pessoa e jogos de mundo aberto. E atualmente são os jogos estilo Souls. E isso faz sentido após o enorme sucesso de Elden Ring, e faz todo mundo querer uma parte desse mercado. Estamos vendo uma enxurrada desses títulos. Claro, muitos deles têm diferenças e motivos. Então, mas o Elden Ring popularizou realmente, surgiram alguns. Mas a galera já tá copiando o formato Souls desde os Darks, né? Bem antes do Elden Ring. Porque também funciona, né, gente? E se você for pegar, meu mano do vídeo aqui, Juregão e Chat, isso não é só nos games. Isso é em ritmo musical, isso é na indústria da música, isso é na indústria do cinema. Futebol. Jorge Jesus quando veio aqui em 2019, depois todo mundo só tentando copiar. Entendeu? São tendência. É uma parada que se encaixa em qualquer mídia. Sacou?
Em qualquer mídia se encaixa, tendência. O que tá na moda agora? O que o povo tá querendo ver? Isso é marketing, gente. Isso é a empresa por trás trabalhando, fazendo aquela leitura de target, de público. Ó, o que tá agora nesse momento bombando? Tá, então eu tenho que fazer. Claro, você perde um pouco a tua essência, você vai lá e é o que eu reclamo sempre da Ubisoft? Sim, mas isso não vai parar de acontecer em nenhuma das mídias, cara. Vai continuar acontecendo e eu também acho que é ruim, eu concordo com ele. É ruim, é péssimo, mas não tem muito o que fazer não, entendeu? Pra ir na contramão, é só cara, mais uma vez eu volto, é só cara diferenciado, é só gênio à frente do seu tempo. Kojima, mano, enquanto tá rolando GTA, ele tá soltando um Death Stranding, porra. E foda-se. Agora ele vai soltar o OG, tem aquele Vincent, né? Só jogo maluco, maníaco. Ele quer que se foda, pô. Ele é o Kojima, foda-se. Sacou? E assim ele vai da maneira dele, colocando jogos no mercado que ele enxerga como diferente. Mas ter esses caras é que é difícil. Válidos para serem jogados. Eu, por exemplo, não vou reclamar de jogos como Black Myth Wukong, inclusive falei positivamente sobre ele. É um bom jogo, divertido e vale a pena pela sua qualidade, mas ao mesmo tempo ele faz parte desse padrão. Então, mesmo reconhecendo os méritos desse jogo, isso não significa que o Kojima esteja errado. Nos últimos anos tivemos muitos jogos focados em enfrentar monstros medievais gigantes, e também vemos uma mudança interessante na origem desses jogos, sendo eles por desenvolvedores chineses e sul-coreanos entrando com força na indústria principal. E muitos dos títulos vindo desses países seguem o estilo Souls, e isso reflete mudanças nos perfis e tendência na indústria como um todo. Estamos em um momento curioso nos videogames de 2026, e é difícil prever para onde a indústria vai caminhar. As grandes publishers tradicionais estão enfrentando dificuldades, e como resposta, estão assumindo cada vez menos riscos, e também estão lançando menos jogos. Empresas como Ubisoft, EA, Take-Two reduziram bastante o volume de lançamentos nessa geração, e muitos projetos considerados, entre aspas, seguros acabaram fracassando, como jogos Star Wars ou do Avatar da Ubisoft. E sinceramente, não sei por que acharam que o Avatar seria uma aposta segura, porque, poxa, não existe uma base de fãs consistente. Avatar é mais um grande evento cinematográfico. As pessoas assistem pela sua experiência visual. Literalmente toda a propaganda do diretor desse o Mate, direto do Acre essa notícia aí. Ô, meu irmão, tu chega 12h32 pra mandar essa, tu nem pensou em caralho, ele pode já ter visto. Será? Será? Alguém do chat já avisou? O papo que rola nas redes sociais é que sim. filme é sobre isso, e depois segue em frente como um parque Qual é, temático. Master? Porra! Enfim, nenhum desses jogos é ruim. O de Avatar, inclusive, é bom desde o lançamento, e o de Star Wars melhorou com o tempo, mas ambos estão longe de serem inovadores. Uma observação semelhante foi feita por Fumito Ueda, que é o diretor de Shadow of Colossus. Ele comentou que a era das mecânicas de gameplay já passou, e disse isso com um elogio ao novo jogo de Keita Takahashi, que é o criador de Katamari Damacy. O que ele quis dizer essencialmente é que os jogos já podem fazer muitas coisas diferentes Manda que pra nós já mim, Master. concebemos ao longo do Tamo tempo. junto. Agora a questão passa a ser a seguinte: o que você vai fazer com isso? E em muitos casos isso envolve novas narrativas, formas de contar histórias e experiências interativas. O que conseguimos criar dentro dos limites daquilo que já foi desenvolvido. Isso não é exatamente uma crítica dura ao tema que estamos discutindo, mas ao mesmo tempo toca no mesmo ponto central que vimos até aqui. E eu iria além ao dizer que, embora muitos trailers de jogos AAA possam acabar parecendo semelhantes, em evento como em eventos importantes de jogos, no fim das contas, não, os jogos modernos não são todos iguais. Até agora estivemos falando principalmente dos grandes estúdios AAA, das grandes empresas a quais Hideo Kojima se referia, mas sendo honesto, há muitos títulos estranhos e interessantes surgindo, como Mouse P, que é um shooter com estilo de desenho animado retrô, ou joguei Fast esse. Dead Boxing, que é um Como é jogo que é de a- boxe com Como é marionete. que é a platina D6, Dragão? Tu já viu? É de boinha? Como é que é? Eu Não, nem, vi eu não. nem vi. Deixa eu dar uma olhada. Também não vi, não. Esses são tipos de jogos que dificilmente receberiam destaque há 10 anos atrás, mas hoje em dia já tem ganhado bastante atenção. Isso pode acabar indicando que estamos nos aproximando de uma nova fase daquele ciclo mencionado anteriormente, o que é bem positivo para nós jogadores. Se observarmos a indústria como um todo, há uma enorme quantidade de experimentação e ideias diferentes sendo exploradas. Em certo sentido, é uma indústria mais criativa e vibrante do que nunca, mas se focarmos apenas nos grandes lançamentos recentes, ainda há exemplos interessantes sim. É verdade que as grandes empresas estão jogando de forma mais segura, mas estúdios novos em evolução estão inovando e sendo recompensados por isso. Temos jogos como, por exemplo, Concordo com ele em tudo aqui. Clair Obscur, Blue Prince, Split Fiction. Então, aí discordo.
Split Fiction sim, mas Clair Obscur é que ele é um estrondo tão grande, ele é tão bom o jogo, não é? Que vai contra exatamente o argumento do vídeo. Porque o Clair Obscur ele traz mecânicas conhecidas e bota ali numa batalha de turno. Mas todas as mecânicas, nada é inovação. Talvez a junção de algumas, sim. Por exemplo, aonde a gente já viu batalha de turno com parry? Lá no Mario RPG? Talvez? Não sei. São poucos que fizeram, né? Só que eu acho que a cereja do bolo do Clair Obscur é a sua estética, é a sua temática e principalmente sua trilha sonora. Isso marca demais. Mas não é uma, né? Eu não sei, pelo menos a minha visão, eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham que é uma inovação na indústria, o Clair Obscur? Né? O Mario RPG sim, né? Então. Então. Ele é um jogo que traz pra gente mecânicas já existentes. Acho que a inovação seria então a junção, sacou? Então o Clair Obscur ele vai contra esse vídeo aqui que ele tá fazendo. Na minha visão, claro. Queria saber de vocês. Que este especificamente foi publicado pela EA, além de The Kingdom Come Deliverance 2. Até a Nintendo está inovando dentro das suas fórmulas antigas, como Donkey Kong Bonanza, ou como fez recentemente com o Pokémon Pocópia. Mas aqui especificamente, eles estariam copiando o que eles não conseguiram processar? Fica o quê? A dúvida. Ninguém olharia para esses jogos e diria que todos são iguais, e todos eles foram lançados no último ano, ou até mesmo esse ano e tiveram sucesso. Clair Obscur em particular foi um sucesso inesperado. O Palworld ali, mas o Palworld mudou pra caramba. Ele fez a mesma coisa com o Clair Obscur também. Ele pegou o que já tinha lá do Pokémon e misturou com Survival, com Farm. E aí ficou aquela parada maravilhosa. Aquela farofada gostosa. Né? Aquela farofada gostosa que eu platinei. Demais. Embora inspirado em RPGs clássicos por turnos, ele traz diversos elementos únicos que me fez repensar até no gênero de JRPG. E sim, estou atualmente jogando Final Fantasy VII Remake, e eu acho que essa atitude minha foi por influência do Clair Obscur. E o melhor de tudo é que eu estou adorando jogar Final Fantasy. O crescimento dos jogos independentes nos últimos 15 anos transformou profundamente o cenário dos videogames. Na verdade, hoje há mais variedade do que nunca. Existem tantos jogos sendo produzidos que é impossível você jogar todos. Há uma quantidade enorme de ideias sendo exploradas. Estamos em um ponto em que muitos ótimos jogos acabam sendo ignorados simplesmente porque ficaram soterrados pela enorme quantidade de lançamentos diários. Isso não significa que todos sejam totalmente originais. Muitos jogos independentes também reutilizam ideias ou estilos visuais, talvez até mais do que os grandes estúdios. Mas o volume de produção atual é muito maior do que no passado. E hoje, dificilmente passa uma semana sem surgir algo novo e relevante. E embora muitos desses jogos não sejam exatamente inovadores, uma coisa que não dá pra dizer é que todos parecem iguais. Então há vários trailers que sim, podem parecer semelhantes, e é fácil concluir que todos os jogos vão ser iguais. Outro ponto é de fator geracional. Grande parte das pessoas que trabalham nesses jogos cresceu jogando videogames, o que ajuda a explicar por que muitos desses jogos AAA parecem semelhantes hoje em dia. Em vez de pessoas sem ideias... Esse ponto que ele levantou é um ponto bom. Interessante pensar por esse lado aí, né? Não tinha pensado por esse lado. Pré-concebidas sobre o que um jogo deve ser, temos desenvolvedores seguindo lista de verificação do que um jogo precisa ter, o que não é exatamente a melhor forma de criar uma arte. E sendo justo, nem tudo precisa ser arte. As pessoas querem jogar o que gostam. Muitas vezes, videogames, como qualquer forma de arte, funcionam como comida de conforto para as pessoas. Nem sempre o objetivo é inovar ou desafiar conceitos. Às vezes é simplesmente ser divertido. Estamos em 2026 e o velho oeste da indústria... Vai estar os caras lá esperando a arte do Vampire Crawlers, tá ligado? Uma vez, com monóculo, né? Uma vez, esse jogo... Porra, vai tomar teu cu, maluco. Analisando aqui o mouse PI, é um jogo que se torna busca através de queijo e muitos ratos, por isso eu não gostei. Ai, caralho.
Esse jogo já ficou para trás. Os videogames não são mais um território aberto onde tudo vale. Existem convenções estabelecidas, boas práticas e um consenso sobre o que é considerado bom ou ruim em design de jogos. Antigamente, os jogos eram mais experimentais e imprevisíveis, mas também é fácil esquecer o quanto muitos deles eram ruins. Muitos jogos simplesmente não funcionavam bem. Alguns nem podiam ser terminados por causa de falhas graves. Havia jogos lançados em cartucho com bugs que impediam completamente a progressão do jogo. Hoje isso ainda pode acontecer, mas é possível corrigir isso depois, e não é preciso lançar um novo cartucho para consertar um problema. Por mais que a gente sinta falta de certas bizarrices criativas de estúdio first party, como sei lá, Tales of the Sun, existe um motivo pelo qual os jogos assim não são mais feitos com tanta frequência, e não é por causa do aumento dos custos de desenvolvimento, é porque na verdade esses jogos não eram tão bons assim. Aquele período experimental da indústria de jogos era cheio de criatividade e originalidade, mas muitos daqueles jogos eram simplesmente ruins, e não é como se os primeiros dias do PlayStation 1 representassem sempre o padrão da indústria. O NES, por exemplo, era o mar infinito de jogos derivados e de baixa qualidade, muitos deles com bugs que impediam completamente o jogador de terminar o jogo, em que o objetivo era apenas caçar a ficha dos jogadores. E sim, estamos falando de você, Gondex. Então, respondendo à pergunta principal desse vídeo, os jogos modernos são todos iguais? Eles parecem iguais? Jogam igual? A resposta é simplesmente um sim e um não. Eu estaria mentindo se dissesse que muitos jogos atuais se parecem entre si. Sem dúvida, há muitos títulos com mecânicas, sistemas e visuais semelhantes, claramente inspirados pela mesma fonte. E quando não são assim, geralmente são franquias de longa duração que simplesmente se recusam a inovar. E casos como Call of Duty, por exemplo, não há incentivo para mudar. Esses jogos continuam gerando enormes lucros. Mas por outro lado, a indústria é hoje muito maior do que era antes, a ponto de isso quase não importar. Estamos recebendo muito mais jogos e em muito mais gêneros diferentes, muitos deles inclusive superando os grandes estúdios. Então sinceramente não me incomoda mais quando grandes empresas lançam jogos derivados. Se você só se importa com jogos AAA, então sim, esse espaço tem estado estagnado há algum tempo, mas até ele está começando a... É isso aí. Ficou no FOMO só atrás de lançamento AAA? Aí, meu amigo, vai cair na... receber novos nomes. Fala, Caleb! Tamo junto, meu irmão. Primeira vez na live, depois de muito tempo acompanhando pelo YouTube. Gostaria de deixar a sugestão de react. Demorou, Caleb. Mas assim, não é assim que funciona os react, tá? Eu não fico avaliando o canal, vendo o canal de ninguém. Tipo assim, tem que ter um assunto legal no vídeo pra gente ver aqui, tá? Pra gente discutir e tal. Que nem esse do menino aqui, é um vídeo muito bom, tá? Agora, se o Senão vira... compraria de espaço aqui, eu não quero isso não. seu interesse são Poderia, né, Jurel? Ganhar grana. Ó, quer aparecer lá? Eu reajo, né? Os vídeos, meus vídeos pegam aí em torno de 50, 100 mil views, 250, alguns. Então, mas não quero que vire isso. Analisa meu canal aqui por milzão. Pô, bora. Poderia fazer esse mercado acontecer, mas... pra lá. Quero não. apenas jogos de tiro militares. Talvez não haja muita novidade no momento, pois é um gênero bastante parado. Mas se você estiver disposto a experimentar coisas novas, existe um mundo inteiro de jogos criativos e interessantes para você explorar. No fim das contas, eu acabo concordando com Hideo Kojima, que basicamente disse a mesma coisa. A indústria AAA está em uma fase estagnada. E isso é difícil de negar, e também não deveria ser negado. Mas ao mesmo tempo, há uma inovação real acontecendo no cenário indie e no crescente mercado dos jogos AAA. Estamos vendo coisas que fogem do padrão, que não são mais do mesmo e que estão fazendo sucesso justamente por causa disso. Espera-se que os grandes estúdios percebam isso, porque a estratégia atual de jogar no seguro ao máximo não é realmente segura a longo prazo. Talvez eles percebam que precisam tentar coisas novas, porque a indústria precisa de ideias frescas, novas franquias e não apenas vinda de estúdios pequenos. Afinal, são os grandes estúdios que produzem jogos acessíveis a grandes públicos, e isso é fundamental para a existência de uma indústria ampla. Se tudo se tornar extremamente nichado, sem nada universal, isso também não funciona. E eu diria até que estamos um pouco próximo disso agora. Os grandes estúdios que fazem os jogos mais populares acabam indo demais em direção ao genérico, produzindo muitas coisas parecidas. Então esperamos que eles voltem a fazer isso. Provavelmente vão, afinal, como eu disse, tudo isso é cíclico. Vamos ficar atento às coisas boas que surgirem e quem sabe esses executivos deixem os desenvolvedores trabalhar. Musiquinha de endgame, né? Congratulations.
e fazerem bons jogos novamente. No final das contas, a resposta não é tão simples quanto parece. Sim, muitos jogos hoje realmente parecem iguais, especialmente no cenário AAA, onde o risco é alto e repetir formas virou quase uma regra. Mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta variedade, tanta experimentação e tantas ideias diferentes surgindo ao mesmo tempo. A indústria não está sem criatividade, ela está dividida. De um lado, grandes estúdios jogando no seguro, de outro, novos projetos, muitas vezes dos menores, tentando empurrar os limites de que um jogo pode ser. E é exatamente nesse espaço que coisas diferentes começam a surgir. Talvez o problema não seja na falta de inovação, mas onde a gente está olhando. Então, no final, fica a reflexão. Os jogos estão realmente iguais? Ou a gente que se acostumou demais com o mesmo tipo de experiência? Comenta aí o que você acha. Eu quero saber se você sente. No final, ele disse exatamente o que eu disse no começo do vídeo, né? Que é... Se você parar para consumir somente o mais do mesmo, né, na sua vida, você vai continuar achando que tudo tá igual, pô, né? Então, se você tem esse bagulho de FOMO, só quero jogar AAA, lançamento, você vai achar que tá tudo igual, tá tudo uma merda, né? A gente falou de voltar para as outras plataformas, a gente deu situações aqui. E meio que é isso aí, né? Agora, o que vocês acham? Um vídeo muito bom, viu? Ó, o canal do menino é o Capri. Vão lá, dá uma moral pra ele, tá? Eu adoro pegar canais assim em crescimento. Dê uma moral pra ele, tá? Vídeo muito bom. Concordo com a maioria das coisas aqui, 90% eu concordo. Os outros 10 é coisa que é comum e aí é percepção de cada um, né?